Jesus estava deixando Jericó e de repente alguém no meio do caminho começa a gritar, pastor Admilton, meu amigo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto alguém gritava, a multidão dizia: não adianta gritar, não adianta suplicar, o mestre não vai te ouvir. E eles, ao ouvirem aquilo, perceberam que a surpresa de Cristo aparece porque Cristo para ouvir o clamor de quem precisa. O dia em que Cristo chamou o cego para ir até ele, a pergunta dele foi: o que queres que eu te faça? E o cego disse: que eu volte a ver. E Jesus fez o quê? Simplesmente disse: a tua fé te salvou, volte a enxergar. Por que não lembrar do dia em que ele demonstrou o seu poder, não apenas sobre as enfermidades, curando os 10 leprosos, devolvendo a capacidade de andar aos paralíticos, mas a sua demonstração de poder sobre a natureza. E eu imagino o que eles contariam para nós daquela noite desesperadora e fatídica, em que eles deixaram a terra simplesmente por atender um convite do bom mestre, que apontava uma cruzada evangelista em Decápolis, e lá eles estavam indo para aquele evento missionário, quando no meio da noite o mar se torna bravio, o vento começa a soprar, a tempestade chega e o desespero toma conta do coração, a alma entra em um estado de angústia. A pergunta é: será que a gente obedeceu a Cristo para morrer no meio da tempestade? Enquanto eles estavam desesperados, pensando que a obediência iria os levar em um lugar de morte, foi ali que Jesus apareceu, andando sobre as águas, como alguém que diz: aquilo que te traz pavor, eu coloco debaixo dos meus pés. Mais do que isso, aquilo que te aflige, a minha palavra tem o poder de neutralizar. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E o que aconteceu, pastor? A tempestade desapareceu, e nós descobrimos que o nosso Senhor tem poder no céu, na terra, no mar, no vento. Ele tem poder em todos os lugares. Eu sinto graça para pregar. Eu preciso saber se tem alguém que acredita nesta verdade. Se tem alguém que crê, levante uma de suas mãos aos céus. Eu preciso liberar uma palavra profética, pois estou pregando para pessoas que entraram debaixo de sentenças terríveis, de crises gigantescas, e Satanás se levantou para tentar gerar o medo e a preocupação no teu coração. E a sensação, ao chegar no domingo de encerramento do 41º Congresso dos Gideões Missionário, a tua pergunta foi: Senhor, eu te obedeci até aqui para morrer na tempestade, porém na tarde deste domingo, quem segura a tua mão é o próprio Deus, para te dizer que quem obedece não morre na crise. O teu Deus te trouxe aqui para te mostrar que Ele é o Deus do ar, Ele é o Deus da água, Ele é o Deus que manda na terra. Nunca houve oh meu Deus, eu estou sentindo graça. Eu preciso saber se tem alguém comigo nessa palavra. Segure as suas mãos levantadas, pois o espírito de profecia já prega na minha boca na tarde deste domingo. Satanás perdeu mais uma. Não tem demônio no inferno capaz de neutralizar aquilo que o próprio Deus declarou ao teu respeito. Se tem alguém comigo, com as duas mãos aos céus, por 30 segundos, não deixe esta igreja em silêncio. Quem tem glória, diga glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, eu vou deixar você orar em línguas, depois eu vou continuar. Pega na mão de alguém que está à sua direita, me ajude a pregar. Pega na mão de alguém que está à sua esquerda.
Esquerda, se você tem liberdade com este crente, segura a mão deste crente ao alto. Por quê, pastor? Porque você está pregando, segurando a mão de alguém que entrou debaixo de guerra. Você está segurando a mão de um guerreiro, de uma guerreira, que para chegar aqui, fez das tripas o coração, mas chegou com uma esperança, dizendo: Senhor, este púlpito não é normal, esta cidade não é normal, eu estou indo porque preciso de uma resposta do céu. Pois bem, o próprio Deus desceu em Camboriú para lhe dizer: vai cair cavalo, vai cair cavaleiro, a obra da feiticeira será desfeita, tu e tua casa servirão ao Senhor dos Exércitos. Se tem alguém de guerra nesta palavra, Urakalahaya, Uriakalamanturahai, Uriahasta Tebikaiasé, eu estou ouvindo o Espírito de Deus dizendo: André, diga para a minha igreja que na tarde deste domingo eu estou dando ordem a anjos que estão descendo em Camboriú, em Santa Catarina. O laço vai quebrar, diz o Senhor, a seta será esmagada, diz o Senhor. Quem achou que tu ia parar, vai participar do culto de ação de graças. Olha o cântico de vitória, olha o cântico de vitória. Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Agora é a hora de entregar. Isso aqui é para quem trouxe, isso aqui é para quem veio entregar. Por um minuto eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Nobres companheiros, sejam renovados pela autoridade do céu nesta tarde. Nobres pastores, sejam renovados pela autoridade dos céus nesta tarde. Deus nos reúne para derramar uma apoteose de glória no pavilhão. Kiribahas, Uriakalacé, já começou a encher ali. Pega, 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 pega. Os céus se abriram sobre o pavilhão. Dons espirituais começam a descer aqui agora. Quem acredita, pega. Palavra de sabedoria, pega. Discernimento, pega. Operação de maravilhas, receba a glória dele agora. O Espírito de Deus acaba de me dizer: André, diga para quem está acompanhando nas redes sociais que esta mesma glória que eu estou liberando em Camboriú ultrapassa agora os dados da internet e alcança quem está do outro lado. Deus vai começar a curar agora. Deus vai começar a batizar com o Espírito Santo agora. Deus vai derramar a glória sobre alguém do outro lado agora. Se tem alguém comigo nesta palavra, agora é a hora da intercessão. Deus vai salvar nesta tarde. Eu preciso saber se tem alguém que crê.
Meu amigo pastor Lucas, experiências extraordinárias. E nós poderíamos passar horas aqui, meu amigo Edson, cantor Maicon Tocha, meu irmão, falando das experiências que Cristo proporcionou para os seus discípulos. Poderíamos nos lembrar dos encontros que ele teve com a morte, do dia em que ele venceu a morte na casa de Jairo, pastor Elias. E alguém diz: pastor, mas ela acabou de morrer, então a batalha seria mais fácil. Ele diz: não, vamos deixar para a próxima. Vamos contar o dia que ele venceu a morte na porta da cidade de Naim. Pastor, mas já tinha terminado o cortejo, já estava no caminho do enterro. Até aí a gente entende as possibilidades de uma reanimação. E o dia que ele resolveu vencer a morte no território dela, em que ele chega na casa de Lázaro, e ele estava morto, pastor Edgar, há 4 dias. Alguém até tenta desestimular, desanimar, dizendo: Senhor, já cheira mal. Ele diz: isso não é um problema para mim. A única coisa que eu quero que vocês façam é tirar a pedra, porque ressuscitar Lázaro, esta é a minha missão. Eu sinto graça aqui nesta tarde. Contudo, apesar das inúmeras experiências proporcionadas para os seus discípulos, o capítulo de número 17, o capítulo que nós acabamos de ler, é, sem sombra de dúvidas, a maior experiência. Enquanto eu estou pregando, você é um leitor ávido, cuidador da Bíblia Sagrada, está dizendo: pastor, o senhor contou sobre os milagres que Jesus operou curando enfermos, sobre a sua demonstração, sobre a natureza com o seu poder, sobre a autoridade que tinha, inclusive sobre a morte. O senhor também poderia ter falado de como ele submeteu os espíritos imundos à sua autoridade, sem a necessidade de mapear o território espiritual para saber aonde estava a potestade daquela região. Na verdade, quando ele chegava, era a potestade que tinha que se apresentar para ele. O senhor poderia falar sobre tudo isso e ainda assim afirma que o capítulo de número 17 é a maior experiência? Sim. Prove, vou provar. Isso aqui é para quem gosta de Bíblia. Eu quero saber, os crentes que amam a palavra de Deus, se já estão aqui nesta tarde. É por isso que a gente gosta de Gideões. Pega na mão desse crente que está do teu lado e diz para ele: aqui tem palavra, mas aqui tem poder. Aqui tem poder e também tem palavra. O que marca o congresso dos Gideões é a profundidade da palavra, revestida pela glória do Espírito. Eu preciso saber se tem alguém comigo nesta tarde. Por que, pastor? Primeiro, o capítulo de número 17 apresenta uma síntese do passado. Afinal de contas, quando Cristo leva os seus 3 amigos para o Monte Tabor, lá ele os convida para protagonizarem um ambiente de eternidade. Prova disso que quem vem para a conversa é Moisés e Elias. E é interessante, olhe para cá, que Moisés e Elias não conversam com Pedro, Tiago e João, conversam com Jesus. Meu amigo diácono irmão Antônio, nobre companheiro que serve na igreja que pastoreamos, é Jesus quem está conversando com eles. E aqui eu provo que é um ambiente de eternidade, porque Pedro, Tiago e João não tinham o Facebook de Moisés, o Instagram de Elias, não tinha foto no Google dos profetas. Como é que eles descobrem? Por que, pastor Gesiel? Porque na eternidade nós conheceremos. É por isso que nós acreditamos que lá veremos Abraão, Isaque, Jacó. Ouvimos o pastor Marco Feliciano ministrando com tanta graça na noite de ontem, um grande amigo e líder, dizendo que quando chegar lá vai querer dar um beijo na bochecha de Maria e dizer: obrigado por ser corajosa, porque lá nós iremos conhecer como somos conhecidos. Aquele ambiente de eternidade acontece primeiro porque Cristo está provando para os seus discípulos
que Ele é o centro de tudo o que a velha aliança carrega. Até porque Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, Jesus está no centro, porque tanto na lei como nos profetas, Ele é o centro. Ele é o propósito principal. A lei falou sobre Ele, mas os profetas também falam sobre Ele. Ou seja, Ele é a centralidade de tudo que veio antes. Porém, aqui nós temos também um protótipo do céu. Diga para quem está do seu lado: um protótipo do céu. Diga com vontade, chacoalhe a mão dele para ele não dormir. Ele disse que estava com sono. Diga para ele: um protótipo do céu. Pergunte agora por quê. Pergunte mais forte por quê. Porque aqui, igual ao céu, terão dois públicos que irão povoar a eternidade. O primeiro, representado por Moisés. Por que, pastor? Gente que andou com Deus, caminhou com Deus, se moveu enquanto a nuvem se movia, parou enquanto a nuvem parava, cresceu debaixo de promessas, meu amigo cantor Cleverson, cresceu debaixo de esperanças. Meu amigo Samuel aprendeu o que é viver uma vida com Deus, caminhar na presença de Deus, e durante todo este período esperou a terra da promessa. Porém, não chegou a ver a terra prometida em vida, porque a morte o levou antes. No céu, o primeiro grupo que estará lá é aqueles que morreram esperando a promessa. Gente que nos ensinou o que é uma vida de oração, gente que nos ensinou o que era andar com Deus, gente que gastou a sua vida na obra, gente como o meu saudoso pastor Alvino Borba, que nos cultos de ceia, na pequena congregação do Santa Rosa, no bairro Cajuru, onde cresci e me desenvolvi, tive a alegria de ser segundo dirigente daquela igreja, nos cultos de ceia pregava: Jesus pode vir agora. Eu me lembro que os cultos não acabavam sem que antes a gente viesse à frente do altar derramar lágrimas, dizendo: Senhor, não me deixe ficar se o Senhor voltar. Estes homens que nos ensinaram o que é vida de oração, vida de fé, vida de intimidade, vida de simplicidade, mas que não estão mais entre nós. Gente que você, ao chegar aqui no Gideões, lembrou que ano passado ela estava aqui. Ano passado ele veio com você, e esse ano não está mais. Porém, no céu, eles já estão, pastor Elaine, nos esperando para o dia da vitória. O primeiro grupo, é por isso que eu gosto da Bíblia, porque a nossa esperança é viva, e a nossa certeza é que a morte não é um ponto final nas nossas alianças e encontros terrenos, porque tem gente que andou com a gente aqui, orou com a gente aqui, chorou com a gente aqui, e faz muita falta aqui, mas está na glória dizendo: fique em paz, eu já venci. Daqui um pouquinho você vai vencer também. Gente que já está nos esperando. Eu preciso saber se tem alguém que acredita nisso. Pois bem, esse é o primeiro grupo, representado em Moisés, porque Moisés morreu. Mas tem um segundo grupo, que não é representado em Moisés, mas em Elias. Gente que também andou com Deus,
Gente que também eu estou sentindo graça e já teve alguém que pegou. Gente que também andou debaixo da presença de Deus, venceu aquilo, estou aqui, só que os céus declararam: a morte não vai te levar. Se o primeiro grupo que vai povoar o céu é aqueles que morreram, o segundo é aqueles que não irão experimentar a morte. Eu estou sentindo Deus. Chacoalha a mão deste crente que está do teu lado. É começo de tarde, diz para ele: eu estou pegando na mão de um agora. Diz para ele: por que, pastor? Porque o segundo grupo é aquele que daqui um pouquinho, dada a palavra de ordem, com alarido e voz de arcanjo, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, subirá ao encontro do Senhor nos ares, porque convém que isso que é mortal se revista de imortalidade, e isso que é corruptível de incorruptibilidade, e nós passaremos a eternidade na presença dele. Eu preciso saber se tem alguém que espera a volta de Jesus. Levante as duas mãos aos céus, pois o Espírito de Deus começa a liberar um renovo nesta tarde. É por isso que você enfrenta tanta guerra, porque você não é daqui. É por isso que você enfrenta tanta batalha, é porque esta não é a tua casa. É por isso que a luta vem para tentar te parar. Só que hoje os céus se abrem sobre Camboriú e Jesus começa a renovar. A trombeta vai soar. Eu preciso saber quem está esperando. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar.